Fala pessoal, bem-vindos ao Final Man Cena. Eu sou o Final Man e eu estou em cena. E hoje estou aqui para gravar um vídeo para vocês. Vamos fazer uma tier list da franquia de filmes do Chuck, o serial killer. É uma franquia que eu sempre tive vontade de assistir assim, por afeto mesmo de criança, que eu lembro que meu tio tinha um DVD do filme do Chuck, o Brinquedo Assassino 2, e eu olhava aquela capa do Chuck com o tesourão, sabe? E eu ficava com medo, eu falava, cara, o Chuck já pensou um boneco vir e matar eu, cara, eu ficava pensando assim, sabe? E eu sempre tive essa vontade de assistir os filmes, porque quando eu era criança eu não tinha coragem de assistir, eu tinha medo, e aí eu falei, esse ano eu vou pegar pra assistir todos os filmes. E no total tem 7 filmes. Eu fui acabar ontem de assistir o último filme. Eu demorei um pouco porque você começa a assistir outros filmes que vêm, os lançamentos, você começa a começar outras franquias e acaba deixando de lado. Mas eu consegui acabar agora e eu vou gravar esse vídeo aqui pra vocês com a tier list do que eu achei dos filmes do Chuck, de qual foi os melhores, de qual são os piores, e mostrar pra vocês um pouquinho sobre essa franquia, pra você que tiver interesse em assistir, você que tá buscando uma opinião sobre o filme, se vale a pena ou não começar a assistir essa franquia. Por quê? Já vou explicar. O Brinquedo Assassino primeiro do antigo, ele é uma vibe totalmente diferente dos filmes que foram lançados recentemente, sabe? Meio que cada filme tem uma vibe diferente, só que os antigos são uma vibe de mais, vamos dizer assim, um pouco mais slasher, e os de agora um pouco mais de terror, um pouco mais de suspense, mistério, sabe? Então eu vou começar primeiro aqui com os recentes, com o primeiro aqui, o Culto do Chuck. Eu vou começar, e eu terminei de assistir ele ontem, e eu peguei, né, pra ler um pouco dos meus reviews que eu tenho dos outros filmes, pra lembrar um pouco da franquia. Eu lembro dos filmes assim, mas por eu ter assistido esse, pode ser que eu pese um pouco mais na nota desse por ter assistido recentemente. Então eu peguei pra ler um pouquinho mais sobre todos, mesmo já lembrando do que acontece em cada filme, claro. Mas esse daqui, eu vou colocar que ele é esquecível. Por quê? Ele meio que dá uma continuação para a maldição do Chuck. Só que ele volta com o pessoal do Brinquedo Assassino, sabe? Ele volta com a história do Andy, que é o principal protagonista assim do filme, depois do Chuck, né? Do Brinquedo Assassino 1, 2 e 3. A história é sobre o Chuck indo atrás do Andy. E o culto do Chuck, eles voltaram com o Andy, tipo, sem precisar, sem ter nada a ver. Eles voltaram com o elenco, com a história de trás do Brinquedo Assassino no culto do Chuck, e meio que fizeram uma continuação também pra maldição do Chuck. Então eu não sei o que eles pensaram em fazer, mas meio que eles juntaram os dois filmes, sendo que os dois filmes são totalmente diferentes, que nem eu disse, a vibe é totalmente diferente de um para o outro, sabe? E aí fizeram esse filme um pouco mais de terror, um pouco mais de mistério, suspense, assim, sabe? E eu, particularmente, assim, eu não gostei. Só que não é uma perda de tempo assistir. Como eu disse, entra certinho no esquecível, sabe? Eu assisti ali, tem umas mortes bacanas, tem a história em si tá bem feita, assim. No culto do Chuck, já pelo nome o culto, o Chuck descobre um feitiço novo que ele consegue fazer várias pessoas se tornarem ele. Qualquer boneco, outros bonecos do Chuck, do menininho, outros bonecos do Chuck, né, ele consegue fazer se tornarem ele, e pessoas também conseguem trocar a alma e virar todo aquele fuzuê deles controlando vários bonecos, várias pessoas e começando a matar todo mundo. Então, tipo assim, pelo entretenimento ainda é legal de se ver, as mortes, assim, é um pouquinho bem feita, só que entra muito em contradição do que eles já passaram nos filmes anteriores, sabe? Então é aquele filme esquecível, por quê? Ele é legalzinho de assistir, assim, vou pegar pra assistir um filmezinho de terror, pá, é legal de assistir, certo? Mas pra quem já tá assistindo a franquia, fica meio controverso com o que eles já passaram. Porque o Andy mesmo voltando pro filme, não faz sentido nenhum, sendo que já acabou a trilogia do Andy nos 3 primeiros filmes do Brinquedo Assassino, e ainda volta com a mulher A Maldição do Chuck também. Então eles só quiseram mesmo fazer uma continuação do filme pra dar bilheteria
e vender mais boneco do Chuck, por exemplo, sabe? Então o culto do Chuck entra pra mim como esquecível. Agora, a maldição do Chuck pra mim, eu lembro que quando eu assisti, eu me decepcionei muito. Porque eu pensei, como acabou a história do Brinquedo Assassino, né, a trilogia do Andy, aí começaram com a noiva do Chuck, começaram com com o filho do Chuck e tudo, eu falei, cara, agora vai entrar a nova geração e eles vão fazer um filme bom, sabe? Um filme realmente de terror. E eu me decepcionei muito, porque eles realmente fazem um filme de terror. Só que o filme é muito ruim. A história é ruim e eles basicamente fizeram com que a mulher que recebe, né, a criança que recebe o Chuck agora, ele tem participação na família antepassada e, tipo assim, é uma coisa muito forçada, sabe? É uma coisa que fica muito nada a ver. Pra que eles fazem isso, sendo que o Chuck é o Chuck, sabe? O Chuck em nenhum dos filmes ele muda quem ele é. Né, que no filme, o primeiro filme, o Charles Lee Ray tava fugindo da polícia, tudo, e aí ele entrou na loja de brinquedo e se transformou no Chuck com os poderes que ele tinha lá, do cara que ele reza e tudo. Então, saiu muito fora do que a gente já tava acostumado a ver, porque eles meio que fizeram quase um reboot, só que remake, sabe? Eles quiseram implementar uma história nova, mas continuaram com a história do Chuck, do Charles Lee Ray e tudo. Então não fazia sentido eles colocar que a mulher cadeirante, né, que é a protagonista do filme A Maldição do Chuck, tem uma história, um antepassado com o Charles Lee Ray, sendo que não fazia sentido nenhum, sabe? Porque em nenhum momento apresenta alguma família do Chuck, em nenhum momento dos filmes apresenta antepassados, tudo, ou até os próprios personagens que estão aqui na Maldição do Chuck em nenhum momento é citado. Então fizeram uma história nova, meio com um reboot, em cima de uma coisa que não precisava. E além das mortes serem ruins, não são bem feitas, um filme demorou muito, eu já tava cansado de assistir, eu lembro até que eu dei umas pescadas no meio do filme de tão ruim que tava, sabe? Aí que inventam de colocar a câmera no boneco, e aí eles veem que realmente o Chuck que tá matando as pessoas, e as pessoas não acreditam, sabe? Então é bem ruim, pra mim foi uma perca de tempo assistir. Eu lembro que eu assisti, eu falei, cara, que perca de tempo mesmo. Só tô assistindo pela franquia. Agora, se fosse pra mim colocar pra mim assistir e falar, não, eu quero assistir esse filme, é realmente perca de tempo total. Agora nós vamos para o filho do... Cara, falar pra vocês, quando eu era criança, eu não sei se eu tinha um afeto por esse filme do filho do Chuck, porque ele meio que é uma comédia ácida, sabe? Ele sai totalmente do terror, do suspense e vai pra uma comédia total com o Chuck, a noiva dele e o filho dele matando geral. E esse daí, tipo assim, foi muito bom pra franquia do Chuck, porque já tava um pouco saturada da mesma história do Chuck chegar no lugar e ir atrás do Andy e tudo. Então a noiva e o filho do Chuck, os dois filmes assim trouxeram uma ideia totalmente diferente pro filme, sabe? Trouxeram realmente aquele humor ácido que tem dos três primeiros filmes, mas não tão objetivo quanto em A Noiva e o Filho do Chuck. Então acertaram muito em colocar essa comédia, mais comédia do que um terror, sabe? Acertaram muito nisso e é o que trouxe o entretenimento pro filme. Por exemplo, dos 7 filmes aqui, o que eu mais lembro mesmo é o Filho do Chuck. E não só por uma memória afetiva por ele, de criança, eu lembro de eu assistir ele a primeira vez, eu falo, caraca, o filho do Chuck, dando risada, tudo, sabe? E eu era criança ainda, e eu tirei um pouco desse medo que eu tinha de assistir os filmes do Chuck, de ser terror, pra essa comédia que virou, e assistir mais pelo filme, pra você dar risada das piadinhas que o Chuck faz, da risada mesmo que tem do filho do Chuck, dele querer ser trans, de uma hora ele ser mulher, outra hora ele ser homem, sabe? E realmente deu pra você assistir por entretenimento, isso é o puro suco, sabe? Aqui eu vou colocar o filho do Chuck como puro suco. É o puro suco daquele humor ácido com matança, tudo, sabe? Tipo Todo Mundo em Pânico, que tem esses filmes assim, sabe? E é uma coisa que ficou muito bom pra franquia. Essa comédia ácida.
Porque nos 3 primeiros filmes o Chuck já é meio engraçadinho e tudo. O Charles Lee Ray, ele gosta de ser esse cara engraçadinho. Então, eles pegaram e fizeram o filme com foco total nisso, foco total no Chuck. Não tem mais aquele mistério de saber quem ele vai matar ou não, o mistério de saber se o Andy vai conseguir se livrar ou não, sabe? Eles só foram e fizeram o filme em volta do Chuck e da mulher dele mesmo, e agora com o filho dele, sabe? Então ficou uma coisa muito boa, porque tem as mortes bem feitas, tem o humor ácido, as piadinhas, principalmente as piadinhas do Chuck com a noiva dele, sabe? É uma coisa muito legal de se assistir. É realmente o puro suco, assim, do Chuck, sabe? É o puro suco que você pensa no Chuck, você já pensa na risada dele, nas piadinhas engraçadas que ele fala no meio do filme, sabe? E eles deram foco total aqui em O Filho do Chuck, e isso ficou muito bom. E eu já colocar aqui também a noiva no puro suco do Chuck, porque é a mesma vibe. A noiva e o filho do Chuck é a mesma vibe, só que o que? A noiva, eu acho ele um pouquinho mais desinteressante do que o filho do Chuck, sabe? O filho do Chuck é bem interessante o filme, e na noiva tem momentos ali que você fica meio já, cara, acaba logo esse filme, sabe? Só que releva pelas piadinhas, como eu disse, pelo humor ácido que tem no filme, releva o filme e faz com que você fique até o final. Só que tem momentos ali que já tá bem chatinho, sabe? Tem momentos que você fala, cara, acaba logo esse filme. Então o filho do Chuck é melhor do que a noiva do Chuck, mas os dois entram no puro suco do Chuck, entendeu? Porque realmente por entretenimento assim é legal de se assistir, sabe? Brinquedo Assassino 1, Brinquedo Assassino 2 e Brinquedo Assassino 3, que é basicamente a mesma história, né? A continuação um do outro, que no primeiro filme o Andy apresenta, né? A mãe do Andy tudo, vai lá e compra o Chuck do Mindinho que tava nos becos do trabalho dela. E aí ela chega em casa, o Andy fica feliz porque ele queria muito esse boneco, era aniversário dele e tudo. E aí começa a acontecer as coisas, né? Não vou falar muito sobre focar muito no filme, porque eu não quero dar muitos spoilers, já dando um pouco de spoilers, claro. Mas basicamente é o clássico filme do Chuck. Eu acredito que 90% das pessoas já têm assistido esse primeiro filme do Chuck, que é realmente o mais clássico, né? O Brinquedo Assassino 1 é o mais clássico, o mais antigo, é difícil a pessoa que não assistiu ainda. Então é basicamente isso. Aí começa a história do Andy, né? Que começa a matança na casa dele. Ele é criança, a polícia não acredita nele, acha que ele tá fingindo. Começa a desconfiar que ele que tá matando as pessoas, sendo uma criança, sabe? Então vai continuando essa história, porque no primeiro filme o Andy acaba sobrevivendo. Aí ele vai pro orfanato. Por quê? Porque a mãe dele morreu, tudo, não tinha com quem ele ficar, então ele vai pro orfanato no segundo filme. Então o segundo filme se passa no orfanato, onde ele teve que ir por conta da morte da sua mãe, e o Chuck vai atrás dele no orfanato. Aí começa toda a história lá no orfanato, as mortes. Basicamente todo filme tem aqueles personagens que só entram pra morrer mesmo, né? Nos 7 filmes é basicamente isso, hein? Os personagens aparecem, entra, morre e pronto, acabou a atuação deles no filme, sabe? Então no Brinquedo Assassino 2 já é essa história no orfanato, do Andy já querendo fugir dele, já um pouquinho mais crescido, querendo matar ele, sabe? Porque ele sabe que o Chuck vai ficar perseguindo ele a vida inteira. Então o Andy começa a ter essa ideia, se eu não vou poder fugir, eu vou ter que matar. E aí no segundo filme aqui do orfanato acaba tudo, né, as últimas cenas finais, né, dele lá na fábrica de brinquedos do Menino Bonzinho, né, que é o boneco do Chuck, da fábrica de brinquedos do Menino Bonzinho, acaba com ele na fábrica, assim. Então ele tentou fugir, conseguiu escapar, mas ele sabe que o Chuck vai vir atrás dele de qualquer forma, porque o Chuck, ele basicamente é imortal, né? É uma coisa também que me incomodava muito em todos os filmes, porque cada filme, o final dele é o Chuck todo espatifado, todo estilhaçado, morto, pegando fogo, e mesmo assim você sabia que no próximo filme ele ia voltar, porque ele é imortal. Isso daí é uma coisa também meio chata que fizeram com os filmes, porque
só quiseram ter bilheteria e continuar com a franquia. Por exemplo, que nem eu falo, se tivesse só o filme do Brinquedo Assassino 1, se não tivesse, por exemplo, feito tanta fama quanto fez, a gente não ia ter nenhum dos outros filmes hoje, porque basicamente o final da história acaba ali, sabe? No Brinquedo Assassino 1, o final da história do Chuck tá lá, todo regaçado, tudo, você fala, cara, ele morreu, não tem como ele voltar, ele morreu. Só que de alguma forma ele volta. E não é nem porque ele é o Charles Lee Ray todo poderoso, que ele tem os poderes lá de Grayskull e tudo, sabe? Não é por conta disso, é porque a gente sabe que só quiseram continuar a franquia, quiseram continuar a produção, com venda de boneco, com venda de camiseta, venda de filme e tudo, e só quiseram fazer isso. Então eu nem foco mais em o Chuck morreu no outro filme e agora ele voltou. Não, isso daí já você até esquece se você for assistir a franquia, porque ele sempre vai voltar. E é só porque os produtores querem que ele volta. Não precisa ter uma explicação, uma história do porquê o Chuck tá ali, sabe? Então, aqui, e aí o que faltou, né, o Brinquedo Assassino 3, sobre falar, no final do Brinquedo Assassino 2, o Andy consegue fugir do Chuck, né, que ele estava lá na loja de brinquedo, na fábrica dos meninos bonzinhos, e aí ele consegue fugir, e aí no terceiro filme se passa 8 anos depois do segundo filme, que é o Andy já mais crescido, já adolescente, jovem ali, ele tá na escola do exército, tudo, aí você vê que ele realmente quis seguir um lado de matar o Chuck. E mesmo, tipo, sabe, se passando 8 anos depois do que aconteceu no segundo filme, ele fala que realmente, ele sabe que realmente o Chuck vai voltar. Então ele se prepara para isso, ele vai servir no exército para quê? Para ter arma, para ter a prática de lutar contra o Chuck e de não ser mais aquele menino só que foge. Então o terceiro filme se passa totalmente ali no exército, com os outros jovens ali no exército, os coronel, tudo, soldado, tudo, né? Se passando ali na escola do exército. Você vê que é uma coisa mais rígida, um pouco mais séria, né? E aí o Chuck vem pra querer matar o Andy de novo, como nos outros dois filmes. O Chuck vem pra querer matar ele, só que aí o Chuck acaba meio que tendo esse problema dele tá no exército e de ser um lugar todo armado, tendo tudo, só que o Chuck, ele sempre sabe dar um jeito, né? Ele sempre consegue dar um jeito. Então acontece que no terceiro filme mesmo, o Andy vai batalhar contra ele, o Andy vai lutar contra ele, mas no final de tudo, o Chuck morre. E aí você fala, não, agora acabou, né? A trilogia mesmo acabou, porque agora o Andy já tá crescido, tudo. O Andy mata o Chuck, né? Então você fala, não, agora acabou. Realmente acaba ali a trilogia do Andy. E aí é quando entra, né, a nova história da noiva do Chuck. Então, pra mim, dos 3 filmes aqui do Brinquedo Assassino, é o que eu falo. O primeiro, ele é muito bom. Muito bom mesmo. Eu falo, quando eu assisti o primeiro filme, eu falei, cara, esse filme aqui realmente valeu a pena assistir, sabe? Ele realmente é muito bom, muito bem feito. A história é boa, a direção é boa. E pela época, as mortes, né? Como foi feita as mortes do boneco pequenininho andando, tudo, realmente a movimentação do Chuck assim tá muito bem feita pra época. Então elevou muito minha expectativa do primeiro filme para o segundo. E aí o segundo filme já fica bem ruim, bem abaixo do que foi o primeiro. E aí foi no que me decepcionou, porque se mantém uma história, uma continuação pra trilogia, era pra mais ou menos, pelo menos, ter o mesmo padrão, assim, de filme. Porque o primeiro filme é um suspense, tem a parte do policial contra o Charles Lee Ray, do policial contra o Chuck, depois é uma coisa mais de mistério, meio detetive, assim, de descobrir quem o Chuck é, se realmente o boneco tá matando, ou se é o Andy, sabe? E no segundo e no terceiro filme só quiseram fazer um trash mesmo, sabe? Do Chuck matando geral, aquelas mortes bem grotescas, aquelas mortes cheias de sangue, sabe? Então o Brinquedo Assassino 2 já decepcionou muito a mim, sabe? E a história meio que só vai piorando. Então o Brinquedo Assassino 3 é pior do que o 2 e o Brinquedo Assassino 1 é bom. Então, o Brinquedo Assassino 3, pra mim, é perca de tempo total. Perca de tempo total assistir o Brinquedo Assassino 3.
perca de tempo total, porque eu quero assistir a trilogia do Andy. Se quiser ter uma história final no Andy, só o primeiro filme já entrega, sabe? Não precisa assistir o segundo e o terceiro filme pra continuar, não. Só o primeiro filme já entrega, já finaliza a história e não precisa do segundo e o terceiro filme. Realmente só quiseram fazer por bilheteria. Então pra mim é perca de tempo o Brinquedo Assassino 3 e o Brinquedo Assassino 2 é esquecível. Por quê? Que nem eu disse, o Brinquedo Assassino 3, ele é pior do que o 2. Só que o 2 também é ruim. Só que ele não é ruim de ser uma perca de tempo assistir. Porque se você gostou, por exemplo, que nem eu disse, que eu gostei muito do Brinquedo Assassino 1, o Brinquedo Assassino 2, você assiste mesmo por um afeto, assim, ao primeiro filme. Então não é uma perca de tempo você assistir. Apesar dele ser ruim, ele é realmente esquecível. Tipo assim, do Andy no orfanato, tudo é basicamente a história do Chuck matando geral e querendo matar o Andy fugindo. Então ele é esquecível. Você assiste uma vez só e acabou. Você vai lembrar sempre a história. Não é diferente do Brinquedo Assassino 3, que é uma perca de tempo. Você pensa duas vezes, você fica pensando em quando você assistiu o filme pra você lembrar da história do Brinquedo Assassino 3. Eu mesmo tive que tive que ler os meus reviews pra lembrar do que o Brinquedo Assassino 3 fazia, sabe? Porque realmente é uma perca de tempo assistir. É chatinho, as mortes grotescas, bem gore, sabe? Então o Brinquedo Assassino 2 pelo menos é esquecível, porque é ruim o filme, mas dá pra você assistir. É legalzinho até de assistir, de continuar a história, sabe? E como eu já falei, eu gostei muito do Brinquedo Assassino 1. A introdução à história, esse negócio do Charles Lee Ray e tudo. Então, pra mim, o melhor de todos é o Brinquedo Assassino 1. É a introdução da história, é onde mostra pra gente como o Chuck, né, se tornou o Chuck, como que todo aquele mistério em volta dele se tornou, sabe? Então, o melhor de todos é o Brinquedo Assassino 1. Isso daí é indiscutível. Tem as mortes clássicas, né, da babá caindo do apartamento, tudo. O mendigo vendendo, né, o brinquedo do Chuck pra mãe do Andy. Tem todas essas cenas que a gente lembra quando a gente pensa no primeiro filme, sabe? É realmente a introdução da franquia, é o melhor de todos. Então, pra mim, fica assim o ranking dos filmes. Dos 7 filmes, Brinquedo Assassino 1 como o melhor de todos. Vale a pena assistir, recomendo assistir. O Puro Suco do Chuck, A Noiva e o Filho do Chuck, recomendo demais assistir. Principalmente se você gosta de filme sátira, sabe? De comédias que nem Todo Mundo em Pânico, de humor ácido assim, Inatividade Paranormal, sabe? É um filmezinho legal de assistir e entra nessa categoria assim de terror com comédia tóxica, sabe? Então A Noiva e o Filho do Chuck é o puro suco. Vale muito a pena assistir. Agora, o Brinquedo Assassino 2 e o Culto do Chuck, que é os filmes que estão na categoria esquecível, é tipo assim, se você quiser assistir, você assiste, mas não tem necessidade de você assistir, sabe? Não tem necessidade, você vai mesmo, se você gostar, né, da franquia do filme do Chuck, se você gostar da história do filme, de assistir, de ver as mortes do Chuck, tudo isso, aí é legal de assistir, mas ele é totalmente esquecível, não tem necessidade. E o Brinquedo Assassino 3 e a Maldição do Chuck é perca de tempo total, não recomendo assistir, nem perde o tempo assistindo, e é isso. Então esse é o nosso ranking final. O vídeo ficou um pouquinho comprido, mas eu espero que vocês tenham gostado. Vai ser esse é o primeiro vídeo, né, que eu estou fazendo aqui pro canal de ranking. Eu comecei aqui com o ranking do Chuck, porque foi o primeiro a franquia completa, né? Eu tô assistindo outras franquias também para fazer vídeo para vocês. Só que essa daqui foi a que eu consegui completar primeiro, aí eu falei, se eu já tava no pique, né, para assistir os filmes do Chuck, eu falei, então já vou completar já vou fazer o vídeo e já vou postar lá. Então esse ficou a nossa tier list, né, o ranking final dos melhores pro piores filmes do Chuck. Como eu já disse tudo isso pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê o seu like, inscreve no canal, nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok. Eu tô postando bastante Reels, né, bastante Shorts no YouTube aqui também. Então fique ligadinho aí que vem bastante coisa boa. E é isso, fiquem com Deus.